Beleza, gente, vamos continuar aqui. Próximo crime, né? Próximo tipo penal que a gente vai estudar e tratar aqui é o do artigo 323, que fala sobre o crime de abandono de função. Beleza? O que é o crime, então, no 323? O que é o crime, então, de abandono de função? O crime de abandono de função acontece quando funcionário público abandona cargo público fora dos casos previstos em lei. Então, crime de abandono de função, né, tem sua redação em abandonar cargo público fora dos casos previstos em lei. Primeira coisa que eu queria falar com vocês. Apesar do nome do crime, né, o nome em iuris do crime ser abandono de função, vocês podem ver que na redação do tipo penal, né, tá abandono ou abandonar cargo público. É importante saber que o crime só acontece quando o funcionário público ele abandona cargo público. Cargo público. Não acontece o crime quando o abandono de emprego público ou função pública. Nas nossas primeiras aulas em relação aos crimes funcionais, quando a gente começou tratando os crimes funcionais, não sei se vocês lembram, a gente fez uma diferenciação entre cargo público, emprego público e função pública. Eu queria fazer uma contextualização aqui e revisar com vocês assim brevemente, só para a gente poder tratar desse crime. Esse conceito é um conceito do direito administrativo, tá, gente? Então a gente tem que utilizar aqui o direito comparado. Agente público, tá, é toda e qualquer pessoa que tem ou mantém uma relação com a administração pública de maneira permanente ou transitória, de maneira remunerada ou não. Sendo que o agente público ele pode titularizar cargo público, emprego público ou função pública. Relembrando, o que é cargo público? Cargo público é aquele cargo que tem previsão legal, em que um agente público titulariza cargo público quando ele passa em um concurso. Depois de passar no concurso, existe um estágio probatório e após o estágio probatório existe a situação da estabilidade. Quem titulariza cargo público tem que necessariamente ser concursado, tem que ser um concurso que haja estágio probatório, que haja situação de estabilidade. Esse cargo público ele é criado por lei e o cargo público é regido por lei própria, por estatuto próprio. Ou seja, quem titulariza cargo público é chamado de servidor estatutário. Exemplos de cargo público: polícia militar, polícia civil, delegado, oficial de justiça, analista judiciário, beleza? Todos os cargos públicos que são criados por lei são regidos por estatuto, né? Tem lei própria que rege o cargo, beleza? Agora nós temos os empregos públicos. O que são os empregos públicos? Empregos públicos são concedidos àquelas pessoas que também passam em concurso, mas o concurso se dá nas empresas estatais. O que são as empresas estatais? São a sociedade de economia mista e empresas públicas. Exemplos: as pessoas que são concursadas na Caixa Econômica Federal, ou na Saneago, ou na Petrobras, ou no Banco do Brasil. Essas pessoas, elas titularizam emprego público e não cargo público. Por quê? Elas são regidas pelo direito privado, elas são regidas não por lei própria, elas são regidas pela CLT, né? Pela consolidação das leis de trabalho, ou seja, são aplicadas as leis trabalhistas, as regras inerentes aos particulares. Quem titulariza emprego público não tem estágio probatório e não tem estabilidade. E eles são empregados, a relação é de emprego, só que o empregador ali é o ente público, né? É a administração pública. Então, emprego público são as pessoas concursadas nas empresas estatais. Exemplo que eu falei para vocês: pessoas que são concursadas na Caixa Econômica, Petrobras, né, Saneago, Banco do Brasil. E função pública são as situações das pessoas que não passam por concurso, né, são pessoas que passam no máximo por processo seletivo e elas atuam de maneira temporária para suprir excepcional interesse público. São basicamente os servidores temporários, beleza? São aquelas pessoas que são regidas por contrato determinado. Esse crime, e aí voltando aqui no crime, abandono de função, como eu falei para vocês, apesar do nome sugerir que é um abandono de função, o abandono aqui que é criminalizado é o abandono de cargo público, fora dos casos previstos em lei.
Então, como assim? Se um funcionário, um agente público, titularizar um cargo público, exemplo, um policial militar, um policial civil, um juiz, um promotor, um delegado, fora dos casos previstos em lei, ou seja, tirando caso de férias, tirando caso de licença, ele simplesmente deixa o cargo público dele, abandona o cargo público dele. Por exemplo, está um delegado trabalhando, de repente o delegado, sem, né, ter direito, né, a férias ou sem ser nos casos de licença, o delegado simplesmente deixa de comparecer à delegacia 1 mês, 2 meses. O delegado simplesmente abandona o cargo dele e deixa de ir de maneira injustificada, tá, gente? Abandono de cargo ou deixa de ir ao cargo de maneira injustificada. Imagina um oficial de justiça que está trabalhando, de repente, dá na cabeça dele e fala assim, olha, eu não vou mais no trabalho, vou faltar 1 mês, vou faltar 2 meses. Ou um juiz que, sem dar justificativa, sem ter nenhum fundamento, sem ser as hipóteses previstas em lei, ou seja, sem ser caso ali de licença, ou seja, sem caso de férias, o juiz fica 2 meses, 3 meses sem comparecer ao fórum, sem trabalhar. Isso é um crime. Seguinte, gente, além do funcionário público poder ser punido administrativamente, ou seja, poder ser advertido, suspenso ou até mesmo demitido, né? Porque na lei própria esse abandono de cargo, além da possibilidade de ser demitido, mas aí é uma esfera, um aspecto administrativo, isso também, essa conduta também tem aspecto penal, ou seja, tem implicação penal. Ou seja, quando um funcionário público abandona, ou seja, deixa de comparecer, tá? Deixa o cargo público ao léu, ou seja, não vai mais no serviço, ele também comete o crime de abandono de função. E aí pode surgir a dúvida assim, mas o crime acontece quando o funcionário público deixa de comparecer ou falta injustificadamente durante quanto tempo ao cargo público, Léo? A lei não traz de maneira definida, né, dias ou meses, e muito menos a doutrina. O que a doutrina entende é que caracteriza o crime quando o funcionário público ele falta ou deixa de comparecer ou abandona o cargo público por período juridicamente relevante. O que seria um período juridicamente relevante? Um período que seja capaz de gerar prejuízo para a administração pública. Ou seja, um período relevante ao ponto de ser um período capaz de gerar prejuízo para a administração pública. Exemplo, um delegado que falte 1 mês a uma delegacia e essa falta, essa ausência do delegado durante 1 mês atrapalha todas as investigações. Ou um juiz que falta ou deixa de comparecer ao serviço, né, do seu cargo público, deixa de ir ao fórum durante 20 dias. Se essa ausência, se essa falta for capaz de atrasar todos os processos e for capaz, tiver a potencialidade, a capacidade de gerar um prejuízo para a administração pública, o crime já está consumado. Então o crime acontece quando esse abandona ao cargo público, e eu ressalto isso, gente, porque se um empregado público, ou seja, um funcionário da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Saneago, falta ao serviço de maneira injustificada e abandona o emprego público, não há crime, tá? Ou se um servidor temporário abandona a função pública, também não há crime. O crime de abandono de função acontece quando o abandono é em relação a cargo público. Ou seja, só quem é servidor estatutário, só quem tem cargo público pode cometer. E o crime acontece quando o abandono, a falta, né, a ausência de comparecimento se dá por período juridicamente relevante, período este capaz de gerar prejuízo à administração pública. Detalhe, o crime precisa gerar prejuízo para a administração pública? Não. Basta que o abandono seja capaz de gerar prejuízo. Basta que a ausência injustificada do servidor estatutário, do funcionário público, tenha a potencialidade, tenha a capacidade de gerar prejuízo para a administração pública. Ou seja, é crime formal, né? Não precisa acontecer o prejuízo para o crime acontecer. Agora, se a ausência, se o abandono do cargo gera efetivamente um prejuízo à administração pública, aí há um aumento de pena, há uma qualificadora ali no artigo 323, parágrafo 1º. Se ocorre efetivamente prejuízo à administração pública, aí a pena é elevada, nós temos uma situação de qualificadora do crime, beleza? Mas o crime em si, no caput, é um crime formal, não precisa de gerar prejuízo. Basta ter a potencialidade, a capacidade de gerar prejuízo à administração pública. O crime se consuma, tá? Quando essa ausência, essa falta, esse não comparecimento
aí for por um período, né, juridicamente relevante, quando o cargo for deixado, né, ao léu, for deixado abandonado, beleza? Não admite tentativa porque é um crime omissivo, beleza? Deixar de comparecer, ou seja, abandonar, beleza?